amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes de 15 a 17 anos, a paz do Senhor! Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula. Estamos iniciando um novo trimestre. Eu já quero começar agradecendo aos nossos bispos, ao bispo primaz Dr. Manuel Ferreira, também ao bispo Samuel Ferreira, ao bispo Abner Ferreira e à bispa Marvi Ferreira, que tem acolhido e tratado tão bem os adolescentes da nação Madureira. Bom, e eu já quero te agradecer também, você que está aí todos os trimestres, curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida. E nesse trimestre, o novo trimestre, nós estaremos falando sobre o Pentateuco. Esse é o nosso tema do trimestre da nossa revista. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 1, Conhecendo o Pentateuco. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é Afiado na Palavra. Nosso objetivo com essa dinâmica é incentivar os alunos a conhecerem melhor os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós estamos baseando essa dinâmica em Oséias 4:6, que diz: "Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento." Bom, o material necessário para essa dinâmica serão prêmios. Você pode comprar doces, balas, enfim, fica a seu critério. E também leve bíblias sobressalentes, tá? Para sua turma, para emprestar para algum aluno. A dinâmica será simples. Você irá pedir para que todos eles estejam com a sua Bíblia em mãos. Coloque algumas regras, por exemplo, todos estarem com as mãos em cima das suas pernas, alguma coisa assim para unificar tudo. A brincadeira será o seguinte: você irá falar diversas referências bíblicas e eles terão que abrir. Quem abrir e ler mais rápido irá ganhar o prêmio. E aí, por isso, seria interessante você levar balas, tá? Para dar para todos eles. Faça diversas rodadas. E aí também é interessante você colocar referências bíblicas que não existem. Por exemplo, alunos, abram aí em Êxodo 78:2, para que eles saibam até onde vai os livros. Faça isso dentro do Pentateuco, tá? Dentro dos 5 primeiros livros. E aí você vai concluir dizendo e informando a importância de sabermos manusear a palavra de Deus. Nesse exemplo, era uma brincadeira, valendo apenas uma bala, mas existirão momentos em que eles terão que saber o que está na palavra de Deus, saber manusear bem a palavra, para dar uma palavra a um amigo, para incentivar alguém, para levar uma palavra na IBD. Então faça isso na sua classe e eu espero que seja muito bem sucedido. E nós estamos falando sobre a lição de número 1, Conhecendo o Pentateuco. Nós estamos iniciando esse novo trimestre e durante todo esse trimestre nós estaremos falando sobre esses 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia. Esse conjunto de livros ele é bastante importante para nós. Nós sabemos que ele foi escrito por Moisés, né? A autoria deles é dada a Moisés. E eles servem como uma grande introdução para que o restante da Bíblia seja entendido também. E por isso é importante nós levarmos isso para os adolescentes, para que eles tenham uma base, para que eles tenham uma introdução muito boa a respeito dos assuntos bíblicos, porque o restante da Bíblia toda vai tratar de coisas que foram baseadas no Pentateuco. Então nós temos que entender isso, a importância do Pentateuco para o estudo dos adolescentes e para a compreensão de toda a Bíblia Sagrada. É interessante que de Gênesis a Deuteronômio nós conhecemos sobre a criação, sobre como o pecado entrou no mundo, sobre como o plano de redenção começou, sobre tantas e tantas coisas, pecado e consequências, formação do povo descendente de Abraão, né, a escolha de um povo, e tudo isso vai se dar no Pentateuco, tudo isso começa a acontecer lá. Nós vemos a lei dos hebreus, que Deus coloca para eles, a lei das tábuas de Moisés e todas essas coisas dentro desses livros. E por isso é importante nós termos o estudo sobre o Pentateuco, porque ele é uma grande introdução, mas ele forma uma base forte para que esses adolescentes entendam de fato o restante da Bíblia e tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós na Bíblia Sagrada. Então é imprescindível para eles aprender sobre isso. Outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui é que, apesar de ser um conjunto de livros que traz essa história do povo hebreu, que demonstra de fato o início do mundo, o Pentateuco ele também é, na verdade, uma grande revelação de Deus. Apesar dele ser uma grande fonte de conhecimento da história, apesar dele ser uma grande fonte de conhecimento da história dos hebreus e tudo isso, o Pentateuco, o assunto principal do Pentateuco é Deus. É a revelação de um Deus poderoso, é a revelação de um Deus criador,
é a revelação de um Deus amoroso, é a revelação de um Deus misericordioso e gracioso. Tudo isso está localizado no Pentateuco. Então, aprender sobre o Pentateuco é aprender sobre o caráter divino. Aprender sobre esses livros que demonstram tantas coisas é aprender sobre um Deus que nos escolhe, que nos ama, que, apesar do pecado, nos dá um processo de redenção, nos dá uma lei, nos dá um direcionamento. É um Deus que não desistiu do seu povo. Então, aprender sobre o Pentateuco é isso, é aprender sobre Deus e sobre a autoridade dele, sobre o poder dele, sobre o grande poder dele tirando seu povo do Egito e tantas outras coisas que nós encontramos no Pentateuco. Então, nós precisamos entender isso, que o Pentateuco traz isso para nós. Além disso, cada livro que nós vamos estudar, e a lição fala sobre cada um deles, a lição traz Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, traz um resumo básico sobre esses livros. Quando nós lemos sobre cada livro, cada um deles tem a sua função, tem a sua especialidade. O nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus que não faz nada por acaso. Ele amarra todas as coisas e o Pentateuco é muito bem estruturado para nos mostrar que cada livro transmite uma mensagem. A cada momento que o povo foi passando, para cada tempo que o povo foi passando, Deus foi revelando certas coisas. E assim acontece nas nossas vidas. Deus revela para nós dia após dia uma coisa nova. E assim é no Pentateuco. Quando nós vamos lendo Gênesis, nós entendemos uma coisa. Quando passamos para Êxodo, nós vemos outra coisa, porque Deus é assim, Ele vai organizadamente nos revelando aquilo que nós precisamos saber. E é muito importante, é muito gostoso aprender sobre o Pentateuco e ver tudo isso se formando dia após dia, como um Deus organizado. E nós sabemos que a lei e todo o Pentateuco apontam para Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, ela aponta para Jesus e no Pentateuco nós já encontramos Jesus Cristo sendo expresso em várias ocasiões. Nós podemos ver que em Gênesis, Jesus é a semente da mulher, isso está em Gênesis 3,15, quando Deus faz uma promessa que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual, aquele que nos faz tirar o pecado. Em Êxodo 12, 5 e 6 nós podemos ver isso. Em Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório. Ele leva sobre si tudo aquilo que nos impedia de se encontrar com Ele. Em Levítico 1, do 3 ao 6 nós vemos isso. Em Números, Jesus é a rocha ferida. Nós podemos ver isso em Números 20, 11. Aquele que nos dá a sua água viva. Em Deuteronômio, Jesus é o grande profeta de Deus. Isso está em Deuteronômio 18, 15. Então veja que o Pentateuco ele é muito mais do que só um conjunto de livros retrógrado, esquecido, mas ele traz para nós que Jesus Cristo estava presente no início de todas as coisas. Jesus também estará presente durante todo esse trimestre conosco estudando Pentateuco. E não é diferente em nossos dias. Hoje, o Senhor continua se apresentando de diversas maneiras, como foi no Pentateuco, livro após livro, geração após geração. O Senhor continua se apresentando da maneira correta para nos ajudar a passar por cada situação, para viver mais. Os nossos adolescentes precisam compreender a importância de entender o Pentateuco e saber que em tudo isso, Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo é o centro do Pentateuco. Jesus Cristo é o centro das nossas vidas. Eu já quero dizer que a editora Betel disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para te ajudar nos seus estudos. O tema dessa semana é curiosidades sobre o Pentateuco. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo desse trimestre, o Pentateuco, você pode estar fazendo isso através do site da editora Betel ou em um desses telefones que está passando na sua tela do nosso plantão comercial. Bom, e nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.